O relógio marcava exatamente 14h30 quando o novo gerente entrou pela porta da loja com um olhar que parecia pesar mais do que sua própria sombra. Naquele momento, a equipe já sentia um desconforto crescente, mas ninguém esperava que ele fosse iniciar seu mandato com uma atitude que rapidamente se tornaria motivo de tensão e resistência. O gerente queria impor seu controle imediato, exigindo respeito através da intimidação e do autoritarismo direto na frente dos clientes. Mal sabia ele que havia escolhido o ambiente errado para tentar isso. Era uma tarde comum em maio de 2022, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, dentro de uma loja de roupas conhecida por sua clientela fiel e pelo atendimento próximo que os vendedores ofereciam. A equipe era formada por jovens trabalhadores que conheciam o valor da colaboração e tinham orgulho do ambiente descontraído, embora profissional. O antigo gerente havia deixado o cargo meses antes e a chegada daquele homem estranho trouxe uma sensação imediata de ruptura. Ele não demorou a deixar claro que pretendia mudar tudo, começando pela forma como os funcionários deveriam se portar diante dos clientes. Logo na primeira semana, ele promoveu mudanças nas escalas de trabalho sem aviso prévio e com ordens ríspidas para que ninguém questionasse suas decisões. Certa tarde, ao perceber que um dos funcionários demorava a atender um cliente na fila, ele levantou a voz e tentou humilhar publicamente o rapaz. A tensão aumentou no ar, os clientes ficaram constrangidos e os colegas silenciaram, temendo represárias. Foi nesse instante que ela decidiu agir. Lendo em voz alta a escala de trabalho original, aquela aprovada pela coordenação anterior e amplamente conhecida pela equipe, expôs para todos ali as contradições nas ordens do gerente. Sem hesitar, mostrou como aquelas mudanças não respeitavam direitos básicos nem combinavam com o ritmo da loja. A partir daquele momento, o ambiente mudou radicalmente. O confronto direto diante dos clientes pegou o gerente desprevenido. A manifestação inesperada fez com que parte da clientela se posicionasse contra ele, demonstrando apoio à equipe. A situação criou um clima pesado entre os colegas. Alguns temiam retaliação, outros se sentiram encorajados a resistir. A insubordinação pública provocou uma reação imediata da direção da empresa, que até então desconhecia as nuances dos conflitos internos gerados pela chegada do novo líder. O cenário estava montado para uma batalha silenciosa entre autoridade imposta e solidariedade do grupo. Essa primeira demonstração clara de resistência marcou apenas o começo de uma sequência intensa de acontecimentos dentro daquela loja no Bom Retiro. O novo gerente não desistiria facilmente da tentativa de controlar tudo à sua maneira. Por outro lado, a equipe consolidava-se em torno da defesa dos seus direitos e do respeito mútuo conquistado ao longo dos anos. As próximas semanas trariam mais desafios e reviravoltas inesperadas para todos envolvidos. A história daquela tarde comum em maio foi o estopim para entender as dinâmicas reais por trás das relações de poder no ambiente corporativo local. O episódio revelou como pequenos atos podem desencadear reações coletivas capazes de transformar estruturas estabelecidas, especialmente quando há coragem para enfrentar hierarquias injustas. Quando a diretoria da loja finalmente tomou conhecimento do conflito crescente, percebeu-se que não seria simples mediar aquele embate sem afetar a imagem perante os clientes nem comprometer a rotina dos funcionários. Era hora de decidir até onde iria a tolerância diante das denúncias veladas pelo desconforto diário. E assim começa a nossa narrativa. Numa loja comum, num bairro movimentado de São Paulo, onde um novo gerente quis impor respeito à base da humilhação pública, mas encontrou uma equipe disposta a se defender com determinação inesperada.
O confronto inicial abriu caminho para revelar tensões ocultas numa rotina marcada pela pressão constante sobre trabalhadores no varejo brasileiro. Nos próximos momentos, entenderemos como essa disputa evoluiu dentro da loja. Quais estratégias foram usadas tanto para manter a autoridade quanto para garantir dignidade aos funcionários. E quais consequências esse embate teve na vida daqueles jovens profissionais empenhados em manter seu espaço contra todo tipo de opressão velada. A tensão instalada naquela tarde ainda pairava quando novas decisões começaram a surgir, entre reuniões internas confidenciais. Decisões essas que poderiam mudar definitivamente os rumos daquela equipe e daquela loja inteira. O capítulo seguinte vai mostrar quem ganhou força naquele confronto silencioso entre poder e resistência coletiva dentro daquele pequeno universo comercial paulistano. Continue lendo para descobrir como cada gesto daquela equipe contribuiu para virar o jogo contra um modelo autoritário, ou se o peso da hierarquia seria capaz de esmagar qualquer tentativa de contestação pública em meio aos olhares atentos dos clientes presentes naquele dia decisivo no Bom Retiro. Após o confronto inesperado na loja do Bom Retiro, a atmosfera nunca mais foi a mesma. O novo gerente, Marcos, jovem e recém-chegado da matriz, tentava impor um estilo de liderança rígido e autoritário, completamente contrário à cultura que a equipe havia construído ao longo dos anos. Para ele, disciplina significava obediência cega e nenhuma abertura para diálogo. Já para os funcionários, especialmente para Ana, uma das vendedoras mais experientes e respeitadas do grupo, aquilo era uma invasão de um espaço de trabalho conquistado com esforço. Ana tinha 28 anos e trabalhava ali há 5. Conhecida por seu jeito acessível com os clientes e por manter o ambiente leve entre os colegas, ela se tornou naturalmente uma porta-voz da equipe. Quando Marcos começou a alterar as escalas sem consultar ninguém, impondo horários que prejudicavam a vida pessoal dos funcionários e exigindo que eles aceitassem as mudanças sem questionar, Ana percebeu que algo precisava ser feito. A tensão crescia não apenas pelo medo da humilhação pública, mas pelo desgaste causado pela falta de comunicação e respeito. O conflito principal logo se estabeleceu. Marcos defendia o controle absoluto da rotina da loja. A equipe lutava para preservar suas condições de trabalho e a autonomia mínima conquistada até então. A primeira demonstração pública dessa disputa foi o momento em que Ana leu em voz alta a escala original na frente dos clientes. Mais do que um ato impulsivo, aquilo representava uma reação coletiva contra um modo de gestão autoritário que ameaçava o ambiente de trabalho. Nos dias seguintes ao episódio, as tensões aumentaram. Marcos passou a vigiar mais de perto cada movimento da equipe, procurando falhas para justificar punições ou advertências. Ao mesmo tempo, os funcionários começaram a se unir informalmente para discutir estratégias de resistência sem expor demais suas posições para evitar demissões ou retaliações formais. Era um jogo delicado entre manter o emprego e defender direitos básicos. Outro personagem importante nesse cenário era Lucas, um jovem aprendiz recém-chegado à loja há poucos meses. Embora menos experiente que Ana, ele sentia na pele o peso daquela nova gestão desde cedo. Em uma ocasião, após receber uma ordem direta de Marcos para acelerar atendimentos independentemente da qualidade do serviço prestado, Lucas questionou a lógica daquela demanda diante de clientes insatisfeitos com pressa excessiva. Foi repreendido duramente e ameaçado com perda do contrato temporário. Esse tipo de atitude evidenciava que o gerente não estava disposto a negociar, nem mesmo com quem ainda estava sob avaliação. Enquanto isso, alguns clientes começaram a manifestar incômodo diante das discussões abertas dentro da loja e do clima pesado no atendimento. A reputação construída durante anos parecia ameaçada por aquela crise interna tão visível.
A diretoria regional tomou conhecimento dos relatos através dos supervisores e decidiu enviar um representante para mediar a situação antes que ela piorasse ainda mais. Porém, essa intervenção não trouxe alívio imediato. O mediador ouviu ambas as partes, mas não impôs soluções claras nem punições diretas ao gerente ou aos funcionários revoltados. O impasse continuou e as mudanças nas escalas permaneciam como ponto sensível. Muitos reclamavam que os horários impossibilitavam compromissos pessoais básicos, como consultas médicas ou transporte público regular no período noturno. Nessa conjuntura tensa, surgiram pequenos atos de desafio velados. Faltas justificadas no último minuto, atrasos discretos, recusa em aceitar ordens consideradas abusivas, até boatos entre colegas sobre uma possível paralisação espontânea caso as condições não melhorassem rapidamente. A solidariedade mútua crescia como resposta natural à pressão exercida por Marcos. Ele via aquilo como insubordinação direta. A comunicação entre os funcionários se intensificou fora do horário comercial através de grupos em aplicativos de mensagens, onde planejavam formas de resistir sem pôr em risco seus empregos definitivamente. Ana assumiu o papel central nessa articulação informal por conta da sua experiência e influência junto à equipe. No meio desse cenário conflituoso, surgiu outro elemento fundamental. A clientela fiel começou a apoiar discretamente os funcionários diante das evidências claras do abuso do gerente. Algumas pessoas passaram a reclamar diretamente com o estabelecimento sobre o comportamento agressivo dele ou sobre o desconforto causado pelas constantes discussões internas presenciadas durante as compras. Essa manifestação externa ganhou força numa rede social local quando um cliente postou comentário relatando sua surpresa ao presenciar Marcos tentar diminuir publicamente Ana durante um atendimento em frente ao público presente na loja. A repercussão inesperada alarmou ainda mais a direção regional da empresa, agora pressionada tanto pelos relatos internos quanto pelas reclamações externas, sem conseguir apresentar uma solução eficaz até então. O conflito principal se agravava, enquanto Marcos insistia no controle rígido para manter ordem segundo sua visão hierárquica unilateral. Ana e seus colegas buscavam equilíbrio entre respeito profissional e preservação dos seus direitos trabalhistas básicos. Nesse ponto crucial, chegou uma notícia que ampliaria ainda mais as tensões. Circulavam rumores dentro da equipe sobre possíveis dispensas motivadas pelas recentes insubordinações públicas ocorridas na loja. A incerteza pairava no ar enquanto todos aguardavam definições oficiais sobre quem permaneceria ou não naquele ambiente cada vez mais hostil. Diante desse cenário complicado, restava saber até onde iria Marcos em sua tentativa autoritária e até onde estaria disposta a ir a equipe para defender seu espaço conquistado à custa de resistência coletiva frente às pressões sofridas diariamente no varejo paulistano. O próximo capítulo dessa história mostrará como essa disputa evoluiu dentro da loja. Quem ganhou aliados inesperados? Quais estratégias foram adotadas para enfrentar ameaças reais? E quais consequências esse conflito geraria tanto para o gerente quanto para os trabalhadores envolvidos naquela luta silenciosa pela dignidade profissional num contexto marcado pela precarização crescente das relações laborais no comércio brasileiro? A intensidade dos acontecimentos não diminuía, pelo contrário, novas ações começaram a ser planejadas enquanto o clima dentro da loja atingia níveis críticos, capazes de alterar permanentemente as rotinas daquele pequeno universo comercial paulistano, onde autonomia e autoridade duelavam numa batalha cujo desfecho ainda parecia distante.
Continue acompanhando esta narrativa para entender como cada movimento dentro daquela loja pode revelar muito sobre os desafios enfrentados por trabalhadores brasileiros comuns diante das transformações impostas por modelos gerenciais rígidos e pouco flexíveis, especialmente quando esses modelos entram em choque com culturas locais consolidadas ao longo do tempo e resistem às tentativas naturais de adaptação feitas pelas equipes envolvidas nesse processo conturbado. Com o clima na loja cada vez mais tenso, as complicações começaram a se acumular rapidamente. Marcos, o gerente, não aceitava a resistência silenciosa da equipe e decidiu intensificar suas ações para retomar o controle absoluto do ambiente. Sua estratégia passou a incluir reuniões individuais com alguns funcionários-chave, tentando isolá-los e minar a liderança informal que Ana exercia entre os colegas. Essa manobra, no entanto, desencadeou um efeito contrário. Em vez de intimidar, aumentou a união do grupo. Em uma dessas reuniões, Marcos convocou Lucas para uma conversa reservada. O jovem aprendiz entrou apreensivo, mas saiu decidido a não ceder às pressões. Ele relatou aos colegas que o gerente exigia resultados imediatos e ameaçava demissões por qualquer deslize pequeno. Lucas confessou que se sentia acuado, mas também incomodado com o autoritarismo crescente. A partir dessa conversa, Ana e outros membros da equipe perceberam que a situação estava ficando insustentável. A tensão passou a afetar não só o ambiente de trabalho, mas também o atendimento ao público. Enquanto isso, os clientes começaram a notar os conflitos internos com mais frequência. Alguns comentavam sobre as discussões à vista no salão da loja, outros expressavam preocupação diante do desconforto dos vendedores durante as interações. A reputação construída pela loja ao longo dos anos começava a ser abalada por conta daquele desgaste invisível para quem estava fora do ambiente de trabalho. A primeira grande virada ocorreu numa sexta-feira à tarde. Marcos convocou toda a equipe para uma reunião inesperada na sala dos fundos da loja, local onde normalmente eram discutidos assuntos administrativos com maior privacidade. Sem rodeios, ele anunciou mudanças radicais nas escalas de trabalho para a semana seguinte, jornadas estendidas, troca compulsória de dias de folga e cancelamento das pausas anteriormente garantidas. O tom autoritário usado por Marcos causou reações imediatas entre os funcionários. Ana foi a primeira a questionar diretamente sobre a impossibilidade prática de cumprir aquelas novas determinações sem comprometer compromissos pessoais essenciais. O gerente respondeu com rispidez e ameaças veladas de advertências formais para quem não cumprisse as ordens. Nesse momento, algo mudou no comportamento da equipe. Em uníssono, vários funcionários começaram a relatar experiências semelhantes com abuso de autoridade e falta de diálogo durante aquela gestão recente. A reunião se transformou numa espécie de desabafo coletivo que expôs fragilidades graves na condução do gerente. Entre as vozes que se levantaram estava Marta, caixa da loja há 3 anos, que falou sobre episódios anteriores em que fora repreendida publicamente na frente dos clientes sem motivos claros ou justificativas plausíveis. Sua fala ganhou apoio imediato de outros colegas que também haviam sofrido humilhações semelhantes. Marcos tentou retomar o controle da situação impondo silêncio e ameaçando suspensões administrativas para quem continuasse questionando suas decisões em público ou mesmo nos bastidores. Foi quando Ana tomou uma atitude decisiva. Pediu à gerente regional intervenção urgente junto à diretoria da empresa para apurar denúncias formais sobre condutas abusivas e assédio moral dentro daquela unidade. Essa denúncia representou uma virada crucial porque fez com que autoridades superiores finalmente reconhecessem o problema, até então ignorado ou subestimado pela matriz, e sinalizassem abertura para mudanças estruturais. Porém, essa reação não foi bem recebida por Marcos.
Percebendo sua posição ameaçada pela crescente união dos funcionários e pela interferência externa da diretoria regional, passou a adotar atitudes ainda mais agressivas contra quem considerava líderes daquela resistência informal. Em poucos dias, após o envio do relatório formal elaborado por Ana e colaboradores envolvidos no processo, houve um aumento das perseguições internas, monitoramento rígido dos horários, revisão minuciosa das tarefas, cobranças excessivas, além de tentativas claras de isolar alguns profissionais considerados problemáticos pelo gerente. A situação chegou ao ponto em que alguns funcionários passaram mal devido ao estresse constante vivido naquele ambiente tóxico imposto por Marcos. Além disso, começaram rumores circulando entre o grupo sobre possíveis dispensas, motivadas justamente pela articulação contra abusos, uma ameaça velada para desestimular protestos futuros. Enquanto isso, na sede regional da empresa havia um impasse delicado. Reconhecer oficialmente as denúncias significaria admitir falhas graves no processo seletivo e na supervisão local. Negar poderia gerar desgaste maior caso os relatos vazassem publicamente ou ganhassem repercussão nas redes sociais e na imprensa especializada em direitos trabalhistas. Esse dilema manteve as decisões burocráticas suspensas por semanas, tempo suficiente para aprofundar ainda mais as divisões internas naquela pequena equipe paulistana. Em meio à crise silenciosa instalada na loja do Bom Retiro, surgiu um aliado inesperado. Roberto, cliente antigo conhecido pelo seu interesse nas condições trabalhistas locais e ativo em grupos comunitários digitais voltados à defesa dos direitos dos trabalhadores do comércio. Roberto frequentava aquela loja há mais de 5 anos e testemunhara pessoalmente algumas cenas constrangedoras envolvendo Marcos tentando diminuir os funcionários na frente dos compradores regulares. Ao tomar conhecimento das denúncias formais feitas pela equipe via redes sociais privadas onde participava junto aos trabalhadores afetados pelas mudanças recentes no varejo paulista, decidiu agir, publicando relatos anônimos sobre os acontecimentos naquele espaço comercial específico. Essas postagens ganharam rapidamente visibilidade entre consumidores locais que demonstraram solidariedade aos vendedores submetidos à pressão excessiva pelo novo gerente autoritário. A viralização desse conteúdo gerou incômodo direto na direção regional da empresa, pressionando-os finalmente a marcar uma visita oficial surpresa naquela unidade para averiguar in loco as condições denunciadas pelos funcionários, algo inédito até então no histórico interno do estabelecimento. Diante dessa perspectiva concreta de fiscalização externa, com possível exposição negativa midiática caso irregularidades fossem confirmadas, Marcos intensificou sua estratégia coercitiva, tentando conter rebeldias internas, enquanto tentava projetar imagem controlada perante supervisores regionais enviados para inspeção secreta prévia orientada pela diretoria central. Foi nesse ponto crítico que Ana percebeu como aquele cenário poderia evoluir tanto para a consolidação definitiva do autoritarismo, quanto para a vitória coletiva, caso conseguissem manter união firme até a chegada da vistoria externa decisiva. No ápice desse impasse delicado, surgiu um episódio emblemático capaz de definir rumos dentro daquela disputa aberta entre liderança imposta sem consenso e resistência solidária contra abusos cotidianos numa rotina marcada pela precarização crescente das relações laborais no varejo paulistano contemporâneo. Durante um pico intenso de movimento na loja, num sábado à tarde lotado, momento tradicionalmente estressante pela alta demanda dos consumidores, Marcos tentou novamente humilhar publicamente Ana, diante dos clientes presentes, ao questionar seu desempenho em alto tom diante dos olhares atentos ao redor.
Mas desta vez, ela reagiu diferente. Interrompeu-o, lendo novamente partes importantes da escala original aprovada pela coordenação anterior, documento oficial ainda vigente, reforçando que suas ordens contrariavam normas internas legitimadas pela própria empresa e destacando falta grave nos procedimentos adotados pelo gerente atual. O impacto daquela reação foi imediato. Clientes próximos passaram a apoiar discretamente os funcionários. Colegas ganharam força renovada. Alguns espectadores manifestaram incômodo aberto diante daquela tentativa desrespeitosa feita por Marcos, evidenciando perda significativa de autoridade dele frente ao público presente naquele episódio decisivo dentro daquela pequena unidade comercial paulistana já imersa num conflito crescente entre poder arbitrário e resistência coletiva fundamentada em direitos legítimos conquistados ao longo do tempo dentro daquela realidade específica no comércio brasileiro contemporâneo. E assim, chegamos ao fim dessa etapa dramática, onde as complicações multiplicaram-se exponencialmente enquanto surgia uma grande virada. Um conflito interno aparentemente simples transformara-se numa crise institucional capaz não apenas de abalar a estrutura local, mas também questionar modelos gerenciais tradicionais aplicados rotineiramente em unidades semelhantes espalhadas pelo país inteiro, especialmente num momento marcado pelo endurecimento progressivo das relações trabalhistas no setor varejista nacional, cuja precarização afeta milhares diariamente sem espaço real para contestação efetiva, sem riscos elevados envolvidos nessa luta diária silenciosa, travada nos bastidores desses ambientes comerciais aparentemente comuns, mas profundamente complexos sob perspectiva social realista, vivida pelas pessoas ali inseridas cotidianamente, enfrentando pressões múltiplas, num contexto cultural onde hierarquias são frequentemente impostas, sem diálogo ou consideração humanizada, tornando essa história exemplar dentro desse universo tão amplo quanto pouco conhecido pelo público geral, fora desse nicho específico, chamado comércio varejista brasileiro atual, contemporâneo. Evidente prova real da força surpreendente que pode nascer quando indivíduos decidem agir coletivamente contra injustiças compartilhadas, mesmo diante das adversidades institucionais arraigadas, gerando consequências imprevisíveis, capazes, inclusive, de transformar paradigmas existentes nesse campo profissional fundamental na economia nacional cotidiana, cheia de desafios imensos, onde qualquer voz ganha significado definitivo quando ecoa acompanhada por outras tantas, até então silenciadas ou subestimadas, num espaço geográfico tão comum quanto singular, denominado Bom Retiro, São Paulo, Brasil. Com o episódio da leitura pública da escala original, a tensão na loja do Bom Retiro atingiu um patamar crítico. Marcos, o gerente, viu sua autoridade desafiada não só internamente, mas diante dos clientes que passaram a observar com atenção cada gesto e cada palavra trocada no salão da loja. A partir daquele momento, as relações entre ele e a equipe se deterioraram de forma acelerada, criando um ambiente marcado por desconfiança e hostilidade aberta. Marcos intensificou sua postura autoritária, passou a monitorar os funcionários de perto, adotando um comportamento quase persecutório. Reuniões individuais tornaram-se frequentes e opressivas, com ameaças veladas de demissão para quem se mostrasse indisciplinado. Ana e outros líderes informais da equipe receberam advertências formais sob a alegação de quebra de hierarquia e conduta inadequada. A pressão aumentou ainda mais sobre Lucas, o jovem aprendiz, que já havia sido alvo de repreensões severas antes. No entanto, a resposta dos funcionários foi uma resistência silenciosa, mas constante. O grupo estabeleceu códigos não escritos para se proteger das retaliações.
Dividiam tarefas com maior cautela para evitar erros que pudessem ser usados contra eles. Evitavam falar abertamente sobre as reclamações em frente ao gerente. Compartilhavam informações importantes sobre horários e escalas em grupos fechados fora do expediente. Essa articulação informal tornou-se uma espécie de rede clandestina dentro da própria loja. Enquanto isso, surgiam novas dúvidas entre os próprios membros da equipe. Alguns questionavam até onde deveriam ir nessa resistência sem colocar em risco seus empregos ou prejudicar o atendimento aos clientes que ainda mantinham a lealdade à loja. A dúvida criou fissuras internas discretas, dificultando uma atuação coletiva mais organizada. A diretoria regional acompanhava o desenrolar dos fatos com preocupação crescente. A visita surpresa anunciada meses antes ainda não tinha ocorrido, mas o volume de reclamações internas e externas aumentava a pressão para uma intervenção definitiva. Havia receio de que o conflito pudesse se espalhar para outras unidades da rede caso não fosse contido rapidamente. Nesse contexto já carregado de tensão, surgiu um elemento inesperado. Documentos internos foram extraviados misteriosamente do setor administrativo da loja. Entre eles estava parte das escalas originais aprovadas pela coordenação anterior, justamente o documento usado por Ana para confrontar Marcos publicamente. O desaparecimento desses papéis gerou especulações internas sobre a possível intenção deliberada de ocultar provas que contrariassem as novas ordens do gerente. A ausência dos documentos oficiais complicou ainda mais as negociações informais entre os funcionários e a gerência. Sem acesso àquelas provas tangíveis, ficou difícil comprovar algumas das denúncias feitas pela equipe à direção regional. Isso deu a Marcos um argumento extra para desacreditar os relatos apresentados por Ana e seus aliados. O mistério envolvendo o sumiço dessas escalas levantou suspeitas dentro do grupo de trabalho. Alguns acreditavam que teria sido obra do próprio gerente ou de alguém próximo a ele. Outros cogitavam um erro burocrático ou falha na organização interna que permitia esse tipo de extravio frequente. Paralelamente ao mistério documental, outra situação